Poderosas, estamos no nosso quarto episódio. Amanhã é o encerramento da nossa série Maestria. E já falamos na nossa primeira devocional o porquê que nós, cristãos, acreditamos em Cristo, precisamos desenvolver, nos concentrar e desenvolver a maestria. Não é porque a maestria, sermos mestres em algo, glorifica ao Pai. No segundo dia, nós aprendemos sobre a coragem de dizer não. A coragem de dizer não para todo o resto e focar naquilo que o Senhor nos deu, escolher a boa parte. Vocês lembram da história de Marta e Maria? Quem esteve aqui desde o início? Então, na segunda devocional, nós falamos sobre escolher a boa parte. Agora, na terceira devocional, ontem, falamos sobre como encontrar o nosso negócio. O negócio de Jesus, o chamado de Jesus era pregar a palavra. Mas nós também temos um negócio, o Senhor deu algo para nós. Então ontem nós aprendemos como nós podemos encontrar esse negócio, que é semeando. Falamos sobre a parábola do semeador. Então se você perdeu esses 3 episódios, estão disponíveis lá no YouTube Misa Magalhães. E hoje, vamos para as 3 chaves da maestria, para alcançar a maestria. São as 3 chaves que nós vamos aprender hoje. Antes disso, vamos ler a palavra. Colossenses, quero que vocês abram em Colossenses 3:15, do 15 ao 17. Eu vou estar lendo para vocês. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Olha que bênção, você foi chamada para viver em paz. Como membros de um só corpo. Todos nós, eu, vocês que estão aqui, somos membros de um só corpo, o corpo de Cristo. E sejam agradecidos. Você já praticou a gratidão hoje? Você já disse ao Senhor o quanto que você é grata a Ele? Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Olha que coisa incrível. Somos membros de um só corpo. Eu, vocês. E aqui, Paulo está nos ensinando que precisamos nos aconselhar e ensinar uns aos outros. Isso é que faz com que o corpo cresça. Quando eu falo para vocês, a palavra de Deus é uma faca de 2 gumes, ela não pode morrer só aqui. O que vocês receberem, vocês precisam passar adiante, para que o corpo cresça, para que todo o corpo frutifique. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, tudo que você fizer, absolutamente tudo, em ação ou em palavras, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Existe uma outra passagem que fala que tudo quanto a gente fizer, precisamos fazer como para o Senhor e não para os homens. Então, isso muda tudo. Isso muda praticamente tudo na nossa vida. Porque tantas vezes a gente acha que a gente está fazendo as coisas para o outro, sendo que é para o próprio Deus. Porque é o Senhor que nos deu a vida. Então, todo o nosso fazer, todo o nosso falar é como para o Senhor. Então, tudo aquilo que a gente fala tem que ser como se fosse para o Senhor. E isso nos constrange, na verdade. Quantas palavras você falou no dia de hoje? Quantas ações você fez no dia de hoje e que você sabe que não fez como se fosse para o Senhor? Talvez em algum momento você se irritou, talvez em algum momento você simplesmente murmurou, resmungou por estar fazendo aquilo. Mas tudo quanto fizer, fazei como para o Senhor. E agora vamos para as 3 chaves para a maestria. A primeira chave, eu acho essa chave primordial para tudo em nossa vida. A primeira chave é a aprendizagem. Mas eu vou entrar nesse ponto em algo que talvez você nunca parou para pensar. Sobre a aprendizagem.
Muitas vezes a gente não gosta de aprender. Existem muitas pessoas que não gostam de aprender. Existem muitas pessoas que não gostam de ler, que não gostam de assistir um vídeo de aprendizado, que não gostam simplesmente, não gosto de ler a Bíblia, nem leio. Não, um livro? Eu leio um livro? Eu não vou ler, não. Não gosto de ler. Simplesmente não gosta de aprender. Sentar na sala de aula? Não gosto. Não vou fazer isso. Tantas pessoas dizem que não gostam de aprender. Só que a primeira chave da maestria é a aprendizagem. A primeira. Em Tiago 4,6 fala o seguinte: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quando a gente diz pra gente que a gente não quer aprender algo, nós estamos sendo orgulhosos. Porque o Senhor se agrada de um coração ensinável, de um coração que é moldável, de um coração que quer aprender. Por mais que você tenha feito uma coisa a vida inteira daquele jeito, e de repente chegou uma pessoa querendo te ensinar uma forma melhor e você não quer aprender, você está sendo orgulhosa. Você está agindo com orgulho. E olha o que o Senhor fala, Deus se opõe aos orgulhosos, Deus se opõe, imagine o Senhor se opor a nós. O que será de nós quando o Senhor se opõe a nós? Mas concede graça aos humildes. Então o Senhor, Ele vai recompensar se Ele ver realmente o seu esforço em estudar algo, em querer aprender, o seu esforço de ter um coração aberto para o aprendizado. Algo que você não sabe, você não tem vergonha de chegar para alguém e perguntar, eu não sei, por favor, me ensina. Talvez você tenha dado um prejuízo muito grande a algumas pessoas, simplesmente porque você não sabe. Às vezes o seu casamento está por água abaixo, simplesmente porque você não sabe ser esposa. Mas como aprender a ser esposa? Onde é que tem isso? Procura. Procura em livros, procura em cursos. Procura alguns materiais, procura pessoas que têm um casamento bem-sucedido. Que o Senhor, Ele verá o seu esforço. Tudo aquilo que você não sabe, procura aprender. Procura, não tenha preguiça. A preguiça, ela anda sim com orgulho. Porque por ter preguiça de aprender, a gente prefere dizer que não quer saber, que não quer aprender. Mas às vezes é pura preguiça. E você está deixando de provar aquilo que o Senhor tem para você. Então, diante de um mar vermelho, para a gente saber como passar por esse mar, precisamos ter o aprendizado, precisamos aprender. E nem sempre as experiências da vida vão nos ensinar da maneira como a gente precisa. Às vezes a gente vai ter que ter humildade de perguntar a alguém que sabe. Às vezes você tem vergonha até de perguntar a alguém, para poder não se diminuir, não se humilhar diante daquela pessoa. Às vezes você tem vergonha disso, achando que você vai se humilhar. Mas o Senhor, Ele se agrada com o coração humilde. Em toda a minha trajetória, eu nunca tive vergonha de perguntar. Nunca. Eu amo perguntar. Amo perguntar para quem sabe o que eu não sei. Eu amo. Gosto de procurar mentores, gosto de procurar livros. Sempre estou à procura de aprendizado para que eu possa crescer. E eu não quero nunca deixar de ser essa aprendiz. Nunca. Porque todos os dias eu preciso aprender uma coisa nova. Então, para você ser mestre em algo, agir com maestria, glorificando ao Senhor e abençoando os outros, você precisa aprender. Às vezes você está ali no seu trabalho, no seu negócio, batendo tanto de testa com algo, fazendo uma coisa que está dando errado, todo dia dando errado, e você não sabe mais o que é que você faz. Pergunta a alguém. Não tem vergonha, não. Não tem vergonha dos outros acharem que você está fracassando. A pessoa não sabe isso, é uma fracassada. Não passa isso na sua cabeça, acredite. Os mestres amam ensinar. Os mestres têm prazer em ensinar. Não existe prazer maior em uma pessoa vir perguntar aquilo que eu já sei, que eu ralei para conseguir aprender. Não existe alegria maior para um mestre, para aquele que já aprendeu algo, do que ensinar. Então, poderosa, que você seja uma pessoa de coração ensinável, procurando sempre aprender, sempre.
Que você desenvolva em você o gosto pela leitura. Se você não gosta tanto de ler, ouve um audiobook. Bota lá no YouTube audiobook do livro tal. Ouve o livro. Mas não deixa de aprender. Não deixa. O aprendizado vai te levar a grandes coisas. A diferença, a ponte que leva de você de um ponto a outro que você tanto deseja é a falta de conhecimento. Então, quando você adquire o conhecimento, e olhe bem, o conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você. Ninguém. Podem te tirar tua casa, teu carro, podem te tirar tudo. Mas o teu conhecimento, ele vai ficar. Ele vai te acompanhar pela vida inteira. O teu conhecimento, quando Tiago Brunet, não sei se vocês conhecem, Tiago Brunet, ele trabalha hoje ensinando pessoas sobre destino, sobre pessoas, sobre como se relacionar com pessoas. Ele é um treinador de pessoas. E ele falando que quando ele faliu, quando ele perdeu tudo, a única coisa que ele fez foi comprar livros. E ele ficava estudando, estudando, e ele falido, não tinha dinheiro para nada. Tiago Brunet não tinha dinheiro para nada. E aí ele pegava e lia muito, lia. E aí teve uma oportunidade, apareceu uma oportunidade. E essa oportunidade é que chama para ele ir para um congresso no Sul. E ele não tinha dinheiro para esse congresso. O que é que ele tinha? Ele tinha apenas o dinheiro da passagem desse congresso. E o amigo dele falou, Tiago, vamos. Ele, como é que eu vou para lá? E aí ele pensou, não, eu vou investir em conhecimento, eu vou para esse congresso. Foi apenas com o dinheiro da passagem. Chegando lá, nesse lugar que ele foi, faltou o que ia pregar, tinha atrasado. E aí ele conhecia o pessoal lá e falou assim, vem cá, Tiago, você pode dar 2 palavrinhas ali no palco, enquanto o palestrante está chegando? Aí ele, eu vou. E ele falou exatamente tudo aquilo que ele tinha estudado nos livros, depois da empresa dele ter falido, depois de tudo ter acontecido, o período de estudo dele foi o que ele pegou, uma pequena porção dessa palavra que ele havia estudado nos livros e falado naquele palco. Quando ele falou naquele palco, as pessoas gostaram tanto e dali surgiram inúmeros convites para palestrar em outros lugares. Então imagina se ele não busca o aprendizado. Ele simplesmente se afunda em seu próprio fracasso. Ele se afunda ali, não, eu agora sou um derrotado, minha empresa faliu, tudo faliu. Imagine, ele não é quem é hoje. Um homem muito bem sucedido que transborda na vida de outras pessoas. Então o aprendizado, ele abre portas. Então depois de você encontrar o seu trabalho, aquilo que você quer fazer para a sua vida inteira, estuda sobre isso. Mas estuda a fundo sobre isso. Busca diariamente conhecimento. Depois, a segunda chave que nós temos é a prática intencional. Não adianta nada também a gente procurar muito conhecimento e virarmos, tem um termo que fala que é obesidade cerebral. A mente cheia de muito conhecimento e zero prática. De nada adianta. Nada. Você aprendeu algo, vai lá, faz. Aprendeu? Pratica. Aprendeu? Pratica. Pratica o mais rápido possível. Erra o mais rápido possível. Aprendeu e pratica, essa é a regra. É aprender e praticar imediatamente aquilo que você aprendeu. Então, tudo que você... Inclusive na Bíblia, lê um versículo hoje, já pratica hoje ele. Não espera amanhã, já pratica hoje. Então, tudo a gente precisa para ter uma prática intencional. Ser intencional nisso. Então, tudo que você fizer, haja com intencionalidade. Não faça as coisas de maneira aleatória. Seja bem intencional. Então, primeira chave, aprendizagem. Segunda chave, prática intencional. Pratique de maneira intencional. E a prática intencional, ela é caracterizada por 4 coisas. A primeira são objetivos específicos. Tenha objetivos naquilo que você vai praticar, naquilo que você vai fazer. Foco intenso, foca. Não desvia o olhar. Desconforto frequente, olha bem. Quando a gente está focado em algo, se torna desconfortável realmente. Porque existem coisas que a gente ainda não sabe, precisa aprender.
Tem coisas que a gente está ali fazendo, tem que quebrar muito a cabeça. Isso gera um desconforto. Sair da nossa zona de conforto. Talvez você era acostumada com uma rotina e agora tem uma rotina muito mais agitada. Então isso é fazendo parte da prática intencional, o desconforto. Não fique achando que quando você vai fazer o seu, não, vou ali agora descobrir meu propósito, eu vou fazer, vou acontecer, e se aquilo vai ser um mar de rosas, vai ser lindo, vai ser perfeito. Não, é desconfortável. Não é confortável. É bem desconfortável mesmo. Existem momentos que você vai até se questionar se é isso mesmo. Mas como Laís falou aí, é vencer a procrastinação. Temos que vencer a nossa procrastinação. E o quarto é o feedback rápido. Não tenha vergonha de você perguntar para o outro. E aí, eu estou fazendo direito? Tá certo? Tá bom? Você tá gostando? Pergunta ao seu cliente. Esse hambúrguer aqui que eu fiz, tá bom? Você tá gostando? Sabe? Seja intencional, pergunte. Pergunte a ele. Sabe aquele negocinho de controle de qualidade, quando a gente às vezes vai no supermercado? O que é que você achou do atendimento, tal? Então, pergunta. Pergunta às pessoas ao seu redor e sem medo de receber uma negativa. Porque às vezes a gente faz uma coisa tão assim que foi todo o nosso suor e a gente achou incrível. É igual uma mãe, né? Quando nasce um neném, não é a coisa mais incrível do mundo. Mas só que às vezes não tá bom. Às vezes aquilo ali não tá bom. E pode ser melhorado. Aquilo pode ser trabalhado. Então nós precisamos ser humildes em perguntar. Tem um feedback. E o feedback rápido é muito importante. Porque quando a pessoa olha ali, não, Misna, não tá bom não. Na mesma hora a gente já pensa uma forma de melhorar. Na mesma hora a gente já consegue melhorar e evita, sabe o que? Alguns prejuízos. Evita tanta coisa no decorrer da nossa jornada. Então não tenha medo dos feedbacks. De perguntar às pessoas se tá bom, sabe? E agora com aquela intenção de que você quer melhorar. Não na intenção de que você, não, ele vai dizer que tá ruim, eu sou um fracasso, eu não presto. E não, esquece isso, apaga isso da tua mente. Nós temos um coração ensinável. Nós precisamos ter esse coração de aprendizado, de humildade. Porque aos humildes o Senhor nos concede graça. E a nossa terceira e última chave da noite para alcançar a maestria é disciplina ao longo do tempo. É por isso que é bom você escolher algo que você sente no seu coração que você gosta, que você se vê fazendo durante muito tempo. Porque para alcançar a maestria, aprendemos lá na primeira devocional, são 10.000 horas de prática. Ou seja, 3 anos e meio mais ou menos de prática intencional. Então tem que ser algo que você realmente tenha prazer em fazer. Não que você vai ter prazer o tempo inteiro. Existem coisas no meu negócio que eu não gosto de fazer de maneira alguma. Mas elas são necessárias e eu faço. Mas o contexto todo, tudo que envolve aquilo que eu escolhi fazer, me dá muito prazer, muita alegria. Então isso ajuda a gente se estimular a continuar. Então, precisamos ter disciplina. Vamos ser disciplinadas ao longo do tempo. Não perder a alegria do entusiasmo inicial, não perder esse vigor, essa força de vontade do início. Se talvez hoje você esteja cansada, lembra de como foi no início. Lembra como você amou fazer aquilo, como você começou. E renova, pede ao Senhor, Deus, renova as minhas forças para que eu possa continuar. Porque só a constância vai te fazer ser grande. Só a constância. Se você for uma pessoa que começa hoje e desiste amanhã, começa hoje e desiste amanhã, começa hoje e desiste amanhã, não tem como você crescer. É ali, ó, a constância, que nem batendo a massa de bolo, né? Antigamente que batia com as mãos. Constância, para que você possa conseguir atingir o seu objetivo. Para realizar o nosso trabalho de forma magistral, para a glória de Deus e para o bem dos outros, precisamos encontrar uma vocação com a qual vale a pena permanecer comprometido por um período significativo de tempo.
O tolo, em Provérbios 12, fala: o tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. Então, nosso decreto de hoje é: eu tenho um coração ensinável. Vamos decretar, vamos escrever? Vou escrever aqui com vocês. Eu tenho um coração ensinável. Um coração ensinável. Escrevam o decreto da noite. Eu tenho um coração ensinável. Quando a gente tem um coração, por mais que você não tenha esse coração hoje, por mais que você ache que precisa trabalhar isso, que você decrete para a sua vida, que você já tem, que você tem esse coração ensinável, que você é humilde de coração, que você decrete, por mais que você sempre fale: não, Deus, isso aí eu já sei, eu não quero mais aprender isso, acabou. Não! Vamos deixar o nosso orgulho de lado. Vamos quebrar o nosso orgulho, quebrar o orgulho do nosso coração e sermos eternas aprendizes. Porque tem um versículo que eu amo, eu não lembro se é Provérbios ou Eclesiastes, eu acho que é Provérbios, que fala assim: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, a nossa trajetória aqui nessa vida é como a vereda dos justos, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O sol, ele nasce até ele ficar lá no alto, se formando um dia perfeito, e depois ele vai embora. Então, a nossa trajetória cristã é dia a dia, passo a passo, até ser dia perfeito. Tá bom, poderosa? Deus abençoe muito vocês. Um grande beijo e até amanhã, no nosso último dia de devocional sobre maestria. Sermos mestres daquilo que o Senhor colocou na nossa mão para glorificar ao Pai e abençoar outras vidas. É para isso que fomos chamadas, tá bom?